Paz, Senhor Jesus, igreja. Você sentar um pouquinho. Vai ficando mais velhinho, né? Eu já estou em vias aí, daqui a pouquinho, daqui a alguns anos e pouquinho, já batendo na casa dos 50. E a gente vai começando a aparecer os problemas aí, né? Nesse corpinho que a gente tem, né? De repente uma hipertensão, que já sou, de repente uma diabetes, que já tenho. E o que eu tenho percebido também é uma falta é uma perda de audição. Talvez alguns já viram aquele personagem que tinha na Praça Nossa, né? A velha surda. Às vezes eu estou assim, os alunos falam comigo, então eu vou de repente repetir a saudação que eu fiz, que eu não escutei. Se eu não escutei, imagine o cara ali, né? Também de repente não escutou. De repente os anjos que estão aqui nos blindando de todas as setas malignas que o mundo está tirando contra nós, talvez nem eles tenham ouvido. Então eu repito a saudação: a paz do Senhor, igreja. Amém. Não escutei a paz do Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, igreja. Preciso fazer alguns registros. O primeiro deles que faço é que talvez os irmãos tenham percebido que na semana passada eu já estava aqui e agora estou aqui outra vez. Justifica-se porque momentaneamente o nosso presbítero Josemar está com problema de saúde e que ele não pôde assumir o compromisso de estar aqui na palavra. Então, aprove a Deus que eu estivesse aqui e já de antemão, né, já desejo boas melhoras ao irmão Josemar e que muito em breve ele esteja aqui fazendo aquilo que Deus o ergueu para fazer, que seja uma atalaia aí da palavra do Senhor. Outro registro que eu quero fazer de algo que sim, não tão agradável, né? Que a gente acabou de ver. Nós fomos trazer a irmã Sueli para cá, buscá-la em sua casa, e chegando lá tinha o seu vizinho ali, aquele rabecão, como comumente chamado, né? Recolhendo uma pessoa ali que tinha cometido contra a sua própria vida, né? Tinha feito algo contra a sua própria vida. No mercadinho, talvez alguns conheçam ali, no mercadinho Pins, no Faxinal. E um homem forte, né? Um homem grande, um homem provavelmente com saúde física, talvez mental comprometida. E a palavra diz, né? João 10:10, que o ladrão, ou outras traduções, o diabo, não veio senão para matar, roubar e destruir. Aí na sequência Jesus fala: mas eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. E ele vem para matar, igreja, a nossa espiritualidade. Ele vem para matar a nossa comunhão, a nossa relação com Deus. E ele vai minando daqui, minando dali, minando daqui. Quando a pessoa já se encontra sem defesa, ela é um prato cheio para ela tentar contra a sua própria vida. Mas a gente pode se enganar que isso só ocorra com pessoas aí de fora, com pessoas do mundo que não têm uma intimidade com a caminhada com Deus. Pelo contrário, isso ocorre dentro da nossa própria igreja, dentro da igreja de Cristo. Recentemente, talvez alguns viram, um pastor reconhecidíssimo aí, mundo afora, pelas palavras, pelos ensinamentos, pelo conhecimento, pastor Anderson Silva, há coisa de uns 15 dias, atentou contra a sua própria vida também, 35 anos, casado, uma filha pequena,
e que tinha uma vida que aos olhos do homem era uma vida reta e que talvez você não pudesse apontar um problema que esse homem tivesse, mas ele atentou contra a sua própria vida. Então não é algo exclusivamente lá fora, também ocorre dentro da igreja. E a Bíblia diz para a gente vigiar. A gente tem algumas instruções sobre o que a gente deve pensar. Eu sei que é difícil. Eu sei que às vezes a gente se pega pensando coisas e a gente sabe que não vem de Deus, vem do inimigo. Porque são pensamentos de confusão. E que se a gente se deixar envolver por esses pensamentos, a gente inflama e a gente deixa aquilo crescer, aflora. E isso vai dando margem, brechas, para que o inimigo cada vez mais ele vá entrando na nossa vida. Então, o que resta a nós, enquanto igreja, né, com relação a essa família aqui do bairro Faxinal, que Deus possa consolar o coração dessa família que vai ficar ali, dessa esposa trabalhadora, pelo pouco que eu conheço, né, uma pessoa trabalhadora, de sol a sol ali, de domingo a domingo ali trabalhando, que Deus possa sustentá-la, ela, seu filho, né, e toda a família ali, que realmente é uma tragédia. É só Deus para consolar e acalentar corações num momento tão trágico como esse. Mas também quero fazer uma referência agora um pouco mais feliz, né? Todo mundo sabe que a gente tem algumas dívidas de gratidão com pessoas, né? Ao longo da nossa vida, pessoas vão nos estendendo a mão, pessoas vão nos acolhendo, nos ensinando, nos inspirando, nos aconselhando. E muitas pessoas, eu sou grato por tantas pessoas que vieram e serviram como um degrau para mim, crescendo e aprendendo e evoluindo nesse caminho com Cristo. Mas, sem sombra de dúvidas, de todas as pessoas que Deus conseguiu articular para me trazer um rumo, de todas as que vieram, não existe uma mais importante do que a minha esposa. E hoje é aniversário dela. E a Bíblia fala, Provérbios 18, versículo 22. Aquele que encontra uma esposa, encontra uma bênção. Recebeu uma bênção do Senhor. Eu tive essa graça, essa sorte. Deus olhou para mim, de repente uma pessoa que fugia de mim mesmo, uma pessoa que aprisionada dentro dos meus problemas, mas ela veio e ela me ofereceu uma chave que abria as portas daquelas prisões que eu carregava. E hoje eu posso dizer que eu sou livre. Eu sou livre em Jesus. Então eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, pela nossa herança maior aqui, a nossa filha, e eu sou muito feliz. E pela milésima vez eu repito, né, se eu sou o que estou, se eu faço o que eu faço, se eu tenho o que eu tenho, é porque Deus colocou essa pessoa na minha vida e por consequência essa família, corpo de Cristo. Glórias a Deus. Então eu agradeço mais uma vez por tudo que Deus tem feito na minha vida, em nome do Senhor Jesus. E Deus abençoe minha esposa, que a gente tenha mais algumas décadas juntos aí, e que ela tenha paciência para me cuidar, porque eu sei que a gente é meio xarope às vezes, né? Eu sei que exclusividade minha, nenhum outro aqui é xarope, né? Nenhum homem é xarope. Eu sou. Só alguns talvez sejam de vez em quando, né? Mas eu sou meio... e é aquela luta, né? Que na igreja sempre tentando ser melhor do que ontem, né? Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. É um caminho que a gente tem que trilhar sempre. Ótimo, glória a Deus.
E a palavra que eu vou falar hoje, igreja, e aí, né, vem a memória do presbítero Claudemir Cabral. Lembro-me que lá no Faxinal a gente tinha na parede lá, a listinha na época do cronograma, da listinha de pregadores, da escala de pregadores. E o que me chamava a atenção, e a primeira vez que eu vi, era o texto que tinha naquele papelzinho na parede. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem com que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então, quando a pastora entrou em contato comigo hoje cedo, perguntou se está disponibilidade, eu pensei: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem com que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Não que eu seja melhor do que ninguém, queridos, mas para aquele que tem uma função e de repente foi levantado para trazer a palavra, ele sempre tem que ter uma cartinha na manga, né? Sempre tem que ter. Eu já estava flertando com esse texto aí há algum tempo, já tinha lido ele há algum tempo. É um texto, embora curto, um livro curtíssimo. Provavelmente na Bíblia de vocês ele vai estar numa página só, mas com uma mensagem poderosíssima que está escrito ali. Vai envolver 3 personagens, talvez o mais conhecido, que é o apóstolo Paulo. Vai envolver um homem abastado, rico e cristão, chamado Filemão, e vai envolver um escravo fugitivo, chamado Onésimo. Para vocês que têm a sua Bíblia, procurem lá Filemão, se bem que eu vou colocar aqui o texto também. Glória a Deus. Glória a Deus, igreja. Glória a Deus. Filemão, capítulo 1, versículos 10, 11 e 12. Igreja, Filemão é um livro curtíssimo, tanto é que alguns teólogos, alguns estudiosos falam bilhete e carta de Paulo, mas bilhete de Paulo, porque ele é um livro que vai ter 25 versículos, 25, e aqui eu escolhi pelo menos 3 para a gente meditar acerca deles. Mas antes propriamente da gente falar sobre esses 3 versículos, permita-me falar um pouquinho dos personagens que estão envolvidos nesse livro de Filemão. Bom, o primeiro dispensa comentários, Paulo. A gente sabe que Deus talvez, já tinha os seus discípulos que ele escolheu a dedo, com personalidades diferentes, com caráter diferente, com profissões diferentes. Jesus foi escolhendo um a um. E alguns eram meio cabeça dura, A Bíblia diz assim que eles agiam pela carne, às vezes faziam coisas precipitadas. E Jesus sempre ia tentando alinhá-los, e tirando aquilo como um exemplo para que servisse de um conselho, uma melhoria na vida deles. Mas talvez, mesmo quando Jesus subiu em glória e deixou o Consolador, que veio para ensinar definitivamente os conceitos que Jesus tanto aplicou enquanto ele estava no seu ministério terreno aqui, talvez mesmo com tudo isso faltava algo para complementar. E Jesus teve que pegar uma pessoa, talvez as mais improváveis. Vocês conhecem a história de Paulo, um homem culto, falava línguas diferentes, nacionalidades, com reconhecimentos de nacionalidades diferentes, e que, acima de tudo, era um soldado que matava cristãos. Ele perseguia, ele executava cristãos, mulheres, homens, crianças, idosos.
Essa era a função dele e a qual ele se orgulhava de fazer e fazer muito bem. Mas a Bíblia diz que ele vai ter um encontro com Jesus, que vai mudar a sua vida por completo. Estima-se, alguns historiadores, não há um consenso na data em que o encontro ocorreu, o ano propriamente em que ocorreu, mas disse que o ministério de Paulo, no momento que ele começa a empregar na sua vida missionária, que ele vai ter, estima-se que é mais ou menos no ano 34 depois de Cristo, que ele vai começar o seu processo de evangelização, de levar a palavra de Jesus, a palavra de Cristo, o evangelho, para outras cidades, para outros continentes. E isso a gente sabe que vai trazer consequências para a vida de Paulo, porque ele vai mexer num vespeiro, vai mexer na vida, na sociedade de pessoas que acreditavam em inúmeros deuses, e ele vem falar de um só Deus. E isso, obviamente, vai trazer uma resistência e um risco à sua vida tremendo. E a Bíblia vai começar a relatar das consequências desse avanço de Paulo com relação à sua palavra. Lá em Atos capítulo 16 vai relatar a primeira prisão de Paulo, que ele está lá em Filipos, salvo engano, ele vai estar com o Silas. Eles vão ser presos, e é aquele momento lá que eles vão orar na cadeia, e a cadeia vai ter um terremoto, e a cadeia vai cair parte dela, mas eles não vão fugir. Então ali é a primeira prisão de Paulo, que, diga-se de passagem, ele vai sofrer horrores ali já. Já vai ser açoitado, já vai ser, enfim, vamos dar uma esfolada nele ali, bonito. Depois lá em Atos 21 e 26, Atos 26 também, vai falar da segunda prisão de Paulo, em que ele está em Jerusalém, ele vai ser preso, lembrando que a gente está falando no momento que era Roma que dominava o mundo, pelo menos aquele mundo ocidental, era Roma que dominava, e ele vai ser preso, e ele vai estar na iminência de ser linchado, e vão pegar Paulo, e vão levar ele para Cesareia. Então lá ele vai ficar mais algum tempo preso, pelo menos uns 2 anos. O tempo passa, e aí Paulo já vai estar com quase 30 anos de ministério, uns 26 anos de ministério mais ou menos, quando ele vai ser preso em Roma pela primeira vez. Já é a terceira vez que ele vai ser preso, mas é a primeira que ele vai ser preso em Roma, e lá no coração de Roma, na região ali que hoje a gente chama de Itália, né? É ali que ele vai ser preso. E é interessante que a Bíblia vai falar que Paulo, conhecedor das leis, ele vai ter uma audiência com César, e César permite que ele tenha uma prisão domiciliar, e que ele fica nessa prisão com uma autorização para escrever os manuscritos dele. Vai ter um escriba que vai fazer todo esse papel, todo esse trabalho de escrita, mas ele vai ter uma certa liberdade nesse sentido, e a Bíblia vai dizer que ele vai ficar 2 anos fazendo isso. E é nesse momento que ele vai escrever algumas cartas importantes. Ele vai escrever Filipenses, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Ele vai escrever essas cartas aí nesse momento que ele está, então, preso em Roma, numa prisão domiciliar. E só nesse contexto todo que a gente está falando, Paulo ele vai se apresentando muitas vezes como o apóstolo de Cristo, ele vai se apresentar como prisioneiro de Cristo, como irmão, enfim, ele vai trazer uma série de palavras que vão tentar, ele vai tentar se auto representar por aquilo que ele é, por aquilo que ele fazia. E aqui é interessante que nesse texto de Filemão ele vai se chamar de velho, eu, Paulo, velho, que estava preso ali, tá? E aí a gente já pode pensar de tudo que esse cara viveu,
talvez a gente não passaria, a gente não viveria ou não faria, talvez nem 5% do que esse cara fez. Né? Porque talvez, se fôssemos presos, açoitados aqui fora, e alguém de repente falasse, cara, você está a fim de colocar tua esposa, tua filha em risco por defender esse Jesus? De repente eu iria pensar, não, meu Deus, eu quero muito mais pensar na minha filha, ficar comigo e a minha esposa, então de repente eu negaria. Mas esse cara não, esse cara levou até o fim, né? A sua fé, a sua crença, né? E isso, então, como a gente disse, custou muito para ele, custou muito. Mas é interessante que a Bíblia vai falar de um personagem ao qual ele vai dirigir essa carta, que é Filemão. E esse homem chamado Filemão, ele é um homem rico. Por que a gente diz que ele é um homem rico? Porque a Bíblia diz que ele tinha escravos. Parece hoje meio que assustador para a gente saber como assim, pessoas que criam em Jesus, que o seguiam e pregavam e espalhavam o evangelho, como que eles tinham escravos? É que a sociedade da época era a coisa mais comum se ter escravos, principalmente para quem tinha dinheiro. E Filemão era um cara que tinha dinheiro. E dentre as propriedades de um homem com dinheiro eram pessoas, comprava-se pessoas, e era comum isso, era a coisa mais comum. E é bem provável que também na casa de Filemão que funcionava a igreja de Colossenses, de Colossos, porque a Bíblia vai dizer que ele tinha uma casa maior, né, em que ele trazia as pessoas para pregar o evangelho de Jesus. Então esse homem, ele tem uma representatividade, um reconhecimento até pelo próprio apóstolo Paulo, que vai falar sobre as qualidades de Filemão. Por exemplo, vai falar ali no versículo 4, ali, né? Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, porque eu ouvi falar do amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos. Então esse homem, ele era um refrigério para muitas e muitas e muitas pessoas, e ele era reconhecido por isso. E Filemão, como eu disse, ele estava em Colossos. Colossos é aquele local, geograficamente falando, onde eu tenho a ocorrência de águas mais frias, que refrescavam, que estava numa parte mais alta, né, que é próximo de uma cidade chamada Hierápolis. Hierápolis, que é uma cidade que vai ter águas termais. Até hoje é visitada essas águas termais. Por um aquecimento no interior da terra, eu tenho a ocorrência dessas águas termais que tem fins terapêuticos de saúde, né? E bem ali no meio, eu tinha a cidade de Laodiceia. Tinha Colossos, Hierápolis, e no meio eu tinha Laodiceia, que é lá que em Apocalipse Jesus vai falar que é melhor você ser quente ou você ser frio, porque se você for morno, eu vou vomitá-lo. Porque como Laodiceia não tinha um sistema de água próprio, não tinha água ali no local, tinha um sistema que trazia água por tubulações. Mas a água que vinha de Colossos, que era uma água mais fria, quando chegava ali, chegava mais morna. E era muito comum que eles pegassem aquela água quando tivessem um tanto de sede e não tomassem propriamente, mas eles faziam como se fossem borborejos, e aí cuspiam essa água. E aí Jesus faz essa referência lá: melhor você seja quente para você curar, ou você seja frio para você refrescar, porque se você for morto, eu vomito da minha boca, né? E aí esse homem Filemão, ele era um refrigério para muitas e muitas pessoas. E aí Paulo vai continuar falando no versículo 7: tive grande alegria e consolação no teu amor, porque por ti, ó irmão, o coração dos santos tem sido reanimado. Então veja a influência desse homem, desse Filemão, que talvez muitas e muitas pessoas desencaminhadas, pessoas já com pensamentos como um homem ali que a gente foi citado agora há pouco, de repente pessoas desse estado,
esse homem Filemão conseguiu resgatar, cara, eu tenho uma palavra de esperança para vocês. Eu tenho algo que pode me oferecer uma segunda chance, para que de repente você possa viver melhor, de repente resgatar pessoas, ou se reaproximar de pessoas. Então ele era conhecido, Filemão era muito conhecido pelo que ele fez. Mas aí entra em cena um terceiro personagem, que é um homem chamado Onésimo. Paulo vai falar lá no versículo 8: pelo que ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho e também agora prisioneiro em Cristo Jesus. Então Paulo primeiro ele fala, antes dele dar a missão para Filemão, primeiro ele vai se reconhecer: ó, eu sei quem eu sou aqui, eu sei do peso que eu tenho no Evangelho, e por isso que eu escrevo humildemente para você, reconhecendo quem eu sou, um prisioneiro em Cristo, mas eu vou escrever para você agora. E ele vai continuar ali, versículo 9: prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, velho, também agora prisioneiro em Cristo Jesus. Versículo 10, igreja, que é o que vai ser o tema da palavra: peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Outrora ele me foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Mando-o de volta a ti, a ele que é o meu coração. Então o que acontece com esse homem aqui chamado Onésimo, igreja? Ele é um escravo. E a palavra vai dizer nos próximos versículos que ele é foragido. Ele é foragido porque supostamente isso vai estar ali no versículo 18. Ele deve ter roubado alguma coisa de Filemão. E ele meteu o pé. E provavelmente a Bíblia não afirma isso, mas é uma conjectura, a gente pode imaginar isso daí, que ele deve ter ido, de repente o próprio Filemão deve ter dado uma queixa desse cara: ó, Onésimo lá, que é propriedade minha, ele fez isso. E provavelmente Onésimo foi preso também, e é lá que ele vai ter um contato com Paulo, é lá que eles vão se conhecer. Imagine de repente o diálogo ali, né? Onésimo falando: pô, eu sou foragido. Ele conversando com Paulo, de repente: eu sou foragido, eu pertenço a um homem chamado Filemão. De repente: Filemão? Então onde que é esse Filemão? Pô, é um cara lá de Colosso. Ops, conheço esse cara. Esse cara, ele é obra das minhas mãos. Paulo vai falar que Filemão, Paulo escreve com todas as letras, que Filemão só conseguiu ser o que ele é por causa de Paulo, porque Paulo, ele deve, a Bíblia vai dizer que Filemão deve a vida a Paulo. E daí Paulo fala: pô, conhece esse cara, então você é escravo, você está fugindo, você está com medo de ser preso, porque as leis de Roma na época eram terríveis para quem era ladrão. Dependendo do que se tivesse roubado, pagava-se com a vida. Então talvez ele estava nessa preocupação, que de repente ele pudesse ser julgado e vir a ser condenado à morte. Então, e às vezes, igreja, como eu me referi à minha esposa aqui, às vezes a gente está nessa fuga, né? Às vezes a gente não quer se assumir ou chamar a responsabilidade de algo, e a gente deixa de fazer ou faz algo que não deveria. E aí a gente fica nessa eterna fuga, pensando que um dia a gente vai receber algum tipo de punição. E essas fugas muitas vezes é uma fuga da gente mesmo, de a gente saber que nós temos condições de fazer o diferente, mas a gente não tem a iniciativa de fazê-lo. E esse homem aqui, Filemão, esse homem aqui chamado Onésimo, ele estava nessa fuga,
constante, um medo. E às vezes a gente já tentou fugir tanto do nosso passado, né, igreja? Como Paulo mesmo fala sobre o seu espinho na carne, que via todo dia esbofeteá-lo. A gente às vezes tem, sim, cicatrizes do passado. Todos nós tivemos uma vida antes de aceitarmos a Jesus. De repente são poucos aqui os que são crentes de nascença, crentes de berço. A maioria aqui aceitou a Jesus com um determinado tempo da sua caminhada. E de repente tem algumas cicatrizes ali do passado e que de repente elas vêm à sua mente, você arrotando de crente, mas lembra o que você fazia, igreja? Quem vem apontar o dedo para você e trazer lembranças do teu passado é enviado pelo inimigo, igreja. Sempre a pessoa que vem para revirar o teu passado é uma pessoa que vem pelo inimigo. Sempre vai ser assim, igreja. Porque se você aceitou a Jesus, você tem uma nova vida em Cristo. Eis que faço nova todas as coisas. Jesus falou isso. Jesus disse isso. E esse homem ali, numa fuga incessante, e por uma graça de Deus, cruzou os caminhos de Onésimo, um ladrão, um escravo fugitivo, com a maior referência do Evangelho de todos os tempos, claro, acentuando Jesus, né, que é incomparável. E aí a Bíblia vai continuar falando ali, e aqui ele vai falar, e olha que interessante o trocadilho que Paulo vai fazer aqui, porque Onésimo quer dizer útil, e olha que Paulo vai falar ali, outrora ele foi inútil para você, mas agora a ti e a mim muito útil. Sabe, igreja, Deus nos dá a oportunidade de conhecê-lo. Ele está ali, a palavra diz, né? Batendo na porta. É como se um trabalho missionário, se fosse nas ruas do bairro, dos bairros, vai batendo, vai batendo. Alguns abrem, alguns o aceitam, e aí ele entra e vai cear com elas. Mas algumas fecham a porta, e são muitas pessoas que fecham a porta, né? Mas a oportunidade bateu lá, a oportunidade foi até lá. Mas pessoas, de repente, a gente sabe, na igreja, nós que somos crentes aí, depois a gente ter uma vida no mundo, a gente sabe que toda transformação, toda mudança gera resistência, desde uma simples definição, um rito da igreja, uma celebração da igreja, sempre vai gerar ruído. Não gostei, era melhor como era. Vamos deixar como era, ou vamos fazer assim. Sempre a mudança vai gerar resistência, sempre. E aqui era um cara, um homem escravo, e diga-se de passagem, escravo ele não tinha direito a nada. Só para dar números, igreja, Roma, o Império Romano, no seu auge, chegou a ter coisa de 60 milhões de pessoas. Dessas 60 milhões, pelo menos 30% era escravo. E desses 30% aí que vai dar coisa de uns 20 milhões, um deles era Onésimo. E pelo fato de ele ter escravo, ele não tinha condição de casar ou ter um matrimônio legal, porque eles eram propriedade de outra pessoa. De repente, eles se relacionavam com uma pessoa ou outra, mas eles tinham que saber e ter a consciência de que eles poderiam ser comercializados a partir de qualquer momento. De repente, tem uma proximidade com uma mulher tal, temos filhos, mas de repente o filho vai ser vendido, de repente a mulher vai ser vendida, de repente eu vou ser vendido. Então eles não tinham direito algum. Essa era a realidade desse homem, por isso que ele estava fugindo. E vai se deparar lá com Paulo. Mas a Bíblia vai continuar. No versículo 13, depois desse que eu coloquei aqui. Eu bem quisera, Paulo falando, eu bem quisera conservá-lo comigo, para que por ti
me servisse nas prisões do Evangelho. De repente, Paulo viu nesse cara utilidade, né? O próprio nome dele, para mim, de repente, para o mundo, você é algo qualquer, mas para mim, você está tendo utilidade. E aí vem a questão, né, igreja? Você está sendo útil para alguma coisa? Reflita aí. Você está sendo útil para alguma coisa? Me refiro ao reino de Deus. Você está sendo útil? Você está levando uma palavra de esperança para alguém do teu trabalho? De repente alguém lá no teu trabalho está passando por um momento de instabilidade no seu matrimônio, um problema de saúde nos entes próximos da família. Você tem sido uma voz de esperança? Cara, eu conheço alguém que pode dar solução aí nessa crise que você está vivendo. Eu conheço um cara, dizem que é meio cabeludão, meio barbudo, de olhos claros, alguém chamado Jesus. Esse cara aí, ele tem condições aí de te dar um help aí, cara, de te dar uma ajuda. Fale, não precisa você vir com eloquência, né? Deus Todo-Poderoso irá te ajudar, faça uma campanha de orações. Não estou dizendo que isso é errado, igreja, mas eu estou falando que você tem que falar do jeito que você sabe falar, que você influencie do jeito que você é. Mas você tem que fazer isso. É uma obrigação de todo cristão ser cristão, de todo crente ser crente. Ide por todo mundo. Ide. Qual é a tua utilidade, porém? Qual é a tua utilidade para a tua família, igreja? Qual é? Reflitam. A Bíblia vai continuar. Versículo 14. Veja que Paulo, né? Ele, sabendo que se ele impusesse a condição para Filemão, para que Filemão recebesse, indiferentemente das circunstâncias, se ele impusesse isso a Filemão, Filemão seria obrigado a aceitar esse homem, porque afinal de contas era a autoridade máxima que estava dando uma ordem. Mas olha como Paulo se veste de humildade no versículo 14. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que o teu benefício não fosse forçado, mas voluntário. Filemão, eu estou mandando esse cara aí, assim, mas eu quero que você aceite ele só porque eu quero que você aceite ele pelo teu coração mesmo, pela tua iniciativa. E aí a Bíblia vai falar no versículo 16, aceite ele não como qualquer forma, não como um escravo que ele é, mas a Bíblia vai falar ali, não já como escravo, antes, mais do que escravo, como irmão amado, particularmente para mim, e quanto mais para ti, assim na carne como no Senhor. Então ele está falando para o Filemão, Filemão, esse cara aqui, ele chegou desesperado aqui na cadeia, aqui na prisão, um homem que não tinha mais esperança, ele fugia do presente, do passado dele, e ele não tinha perspectiva de futuro, e ele está fugindo. Então eu peço, Filemão, eu não estou impondo nada, eu estou deixando a tua decisão, aceite ele, mas não o aceite como um escravo mais, aceite ele como um irmão, agora. E isso ocorre com nós, igreja. Como eu falei, me referi aqui à minha esposa, da condição da gente ter, por ela, ter me dado uma chave que de repente abria as portas da prisão e eu tivesse liberdade, não mais escravo, não mais fugitivo, agora um irmão de Cristo, um cordeiro de Cristo, um filho de Deus, E a Bíblia vai continuar dizendo ali, portanto, se me tens por companheiro, recebe-se como a mim mesmo,
E olha que interessante como Paulo se veste da figura de Cristo, porque a Bíblia diz que Paulo é um imitador de Cristo. Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, Paulo fala. E olha o que Paulo vai dizer agora: e se te causou algum prejuízo, ou se deve alguma coisa, lança-o na minha conta. Então Paulo fala: ó, cara, se o Onésimo pegou, seja lá o que for, se foi um talher, ou se foram animais que você tinha, ou ouro que você tinha, prata que você tinha, indiferente do que for, bota na minha conta, cara. Bota na minha conta. Eu só te peço, eu nem quero, eu só te peço, recebe ele, cara. Recebe esse cara com o teu coração aberto, sem pedras para julgar. E a palavra vai continuar. Eu, Paulo, escrevo de meu próprio punho, eu o pagarei, para não dizeres que ainda me deves a própria vida. Olha que interessante. Não dizereis que ainda me deves a própria vida. Ele está falando para Filemão: ó, Filemão, eu estou fazendo isso, escrevendo isso com toda a humildade, e não vou nem considerar que o que você tem, o que você deve, a tua vida a mim, cara. Eu não vou nem considerar isso. Continua ali. Sim, irmão, eu gostaria de receber de ti, no Senhor, esse benefício. Reanima-lhe o coração em Cristo. E olha aqui como que ele vai encerrar ali essa parte no versículo 21. Escrevo-te confiado na tua obediência, sabendo que farás ainda mais do que eu peço. Então ele joga a bola para Filemão: ó, Filemão, agora é com você. Eu acho que, pelo que eu te conheço, você vai acatar o que eu estou te pedindo. Eu não estou te mandando fazer nada, mas eu estou te pedindo. Você sabe que o que você tem aí, o que você faz, toda essa tua conquista aí, de alguma forma, a tua vida, fui eu que, a Bíblia não fala como, mas a Bíblia diz que Filemão devia a vida a ele. Então ele fala: ó, confio em você, Filemão, que você vai fazer o que eu estou te pedindo, mas eu sei que você, pelo coração que você tem, você vai fazer ainda mais. Sabe, igreja, em algum momento, eu acho, a minha esposa, né? A minha esposa, ela teve um papel de Paulo, ela teve um papel de Filemão na minha vida, para me tirar dessa corrida em círculos que não saía do lugar. E ao invés de vislumbrar algo para o alto, é como aquela ideia de você ir no profundo do poço, né? E você vai fazendo círculos e acha que está chegando em algum lugar, mas você está indo para o fundo do poço, né? E ela teve esse papel para mim, né? E ela conseguiu me trazer uma esperança, e essa é uma dívida de gratidão que eu vou levar para a minha vida. O fato de Deus, assim, talvez quem me conheceu, igreja, sabe, eu já falei isso na semana passada, e às vezes a gente fala em testemunho e fica meio, sei lá, fica ouvindo a mesma coisa, mas assim, igreja, é impensável, igreja, impensável assim, eu estar aqui, é impensável. Quem me conhece sabe, me conhece de anos, impensável, é a coisa mais, sei lá, mas é o título do propósito, né? Você sabe que você encontra o teu propósito quando você encontra a paz. Eu já trabalhei em tanta coisa, eu já fiz tanta coisa, mas encontrei paz na educação. Parece que eu nasci para fazer isso, e assim, e as coisas aconteceram, e eu tô lá, e o cara que não falava, o cara meu, sei lá, e sabe, e aconteceu, e eu tô aqui, e glória a Deus, né, igreja? Glória a Deus por isso. Então ele vai falar que Onésimo, que Filemão vai fazer ainda muito mais do que ele pede. Sabe, igreja, tem um bispo da igreja
chamado Inácio de Antioquia. Esse cara, mais ou menos no ano 107 depois de Cristo, era depois de Paulo, de todas essas coisas que a gente está falando desse bispo. O bispo na época era uma pessoa que tinha autoridade sobre várias igrejas, vários pastores. E esse bispo, Inácio de Antioquia, ele vai escrever sobre um homem que lhe foi inspiração também. E o nome desse homem, Onésimo. Então, de repente, um cara que era escravo, um cara que tinha perdido tudo, fugia de tudo, perdido tudo, não porque ele nunca teve nada, mas um escravo, e que alguém um dia deu uma palavra para ele, e provavelmente esse cara aproveitou a oportunidade dele, igreja. E você vê que tem uma referência a ele, que ele era um bispo. Onésimo foi um bispo da igreja. Imagina como esse homem cresceu em Cristo, igreja. Como ele prosperou em Cristo. Porque ele teve uma oportunidade, porque alguém um dia estendeu a mão para ele. Alguém um dia estendeu a mão para ele. Cara, esqueça o teu passado, esqueça o que você fazia. Eu vou lhe apresentar um novo caminho, claro. Um novo caminho para você trilhar. Que não vai mais ser aquele caminho tortuoso. Que não vai. Você pode até ter estabilidades na vida, né? Estabilidades na vida. Mas a palavra diz que Deus aplana diante da gente o nosso caminho. A palavra diz isso, Deus aplana o caminho diante de nós. Então que a gente consiga trilhar esse caminho, igreja. O caminho, a verdade e a vida. Quem vai a Deus se não por mim? Quem vai a Deus, igreja? Não adianta a gente tentar trilhar os caminhos que a gente quer. Não adianta, igreja. Não adianta. Deus, Ele quer que você seja aquilo que vai te levar para o propósito que Ele definiu lá no ventre da tua mãe, igreja. Você já tem um projeto, um plano, algo traçado divinamente, igreja. Todos nós aqui temos. Não se rebaixe, não diga que você é menos, porque de repente você não faz algo aqui na igreja. Você é um escolhido, você é um projeto de Deus, um milagre de Deus. Você é um milagre de Deus. Você é, todos nós aqui somos um milagre de Deus. Então, aproveite as oportunidades que Deus dá. Aproveite, você é útil. Onésimo tinha utilidade no nome. Onésimo tinha a previdência, a providência no nome. Seja útil. Deus está lhe permitindo uma chance de se livrar definitivamente do cativeiro e caminhar com Ele. Caminhar com Ele, de mãozinhas dadas. Em nome do Senhor Jesus, você é muito mais do que você pensa. Aplauda o Senhor Jesus.